Concedo a palavra ao senador Sérgio Souza pela liderança do PMDB, restituindo o tempo de 20 minutos a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senador Tomás Correia. Claro. Cumprimento também aos visitantes nessa tarde de hoje, o pessoal, a delegação do Sudão, juntamente com o presidente da Assembleia Geral do Sudão. Também faço um cumprimento especial ao ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti, que tem trabalhado muito em favor do Paraná e do Brasil, hoje conselheiro do BNDES, que visita o Senado Federal na tarde de hoje. Já tivemos uma conversa, uma audiência, senadora Amélia, com o vice-presidente Michel Temer, com o nosso colega, presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp, e ainda hoje vamos fazer mais umas 2 reuniões para tratar de assuntos do nosso PMDB do Paraná e também de assuntos que interessam ao nosso Estado. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para fazer uma reflexão sobre a criação dos tribunais regionais federais e inicio lamentando que a ordem do dia tenha sido iniciada antes do horário normal, porque eu cheguei aqui exatamente no horário e faria uma questão de ordem para que fosse feita a segunda discussão da PEC 42, que cria o TRF do Paraná. Não foi possível, que a ordem do dia já havia sido encerrada, mas fica aqui o meu manifesto, que situações como essa traz um prejuízo à continuidade do processo de votação desta PEC. Mas ontem, senhor presidente, aqui no plenário do Senado Federal, foi aprovada a PEC 65 de 2011, de autoria do senador Clésio Andrade, que cria o Tribunal Regional Federal do Estado de Minas Gerais. Também ontem se realizou, senador Aloysio, a primeira discussão da PEC 42 de 2012, que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. Esta PEC, que começou a sua votação, tende a reconhecer que nós temos uma deficiência no Brasil de TRFs. Nós temos 5 tribunais regionais federais no Brasil, com uma deficiência e uma carência levada à população, que não tem agilidade necessária nos tribunais regionais federais, especialmente neste aqui de Brasília, que é o TRF1, onde adormecem por anos e anos dezenas de milhares de processos e principalmente aqueles processos que tratam de aposentadoria, da maior necessidade do cidadão brasileiro que labora, que trabalha a vida toda e quando chega no momento de ter o gozo do seu direito a um pecúlio que lhe está sendo restituído pelas suas contribuições durante a sua vida toda, você não consegue isso diretamente pelo órgão administrativo e vai ao judiciário, e o judiciário é a Justiça Federal, é o Tribunal Regional Federal, a Justiça de segunda instância, e aí pairam ou ficam por anos, e quem perde? Perde o cidadão brasileiro. Então, senhor presidente, trata-se, na verdade, de um assunto que tramita há mais de 10 anos aqui no Congresso Nacional. Em 2001, aqui no Senado Federal, foi dada entrada em uma proposta de emenda constitucional, a número 29, de autoria do então senador Arlindo Porto, do Estado de Minas Gerais, com o propósito de criar 4 tribunais regionais federais, em 2001, 11 anos atrás. Naquele momento, já havia uma deficiência gigantesca. Imagine hoje que as demandas são muito mais levadas ao crivo do Judiciário. 4 tribunais, no Estado do Paraná, no Estado da Bahia, no Estado de Minas Gerais e no Estado do Amazonas. A PEC 29 de 2001 foi aprovada em 22 de maio de 2002 e enviada à Câmara dos Deputados logo em seguida. Ou seja, faz 10 anos que está na Câmara dos Deputados. Na Câmara, a matéria recebeu o número 544 de 2002.
a PEC 544, já tramitou nas comissões da Câmara dos Deputados e aguarda tão somente há muito tempo sua inclusão na ordem do dia para ser votada. Desde que cheguei ao Senado Federal, em meados do ano passado, venho trabalhando para aprovação desta matéria, juntamente com o auxílio dos meus assessores, em especial do Marcos Stan, advogado do Estado do Paraná e que luta por essa questão junto comigo. Criamos, no âmbito do Congresso Nacional, uma frente parlamentar em prol da PEC 544, unindo parlamentares de vários estados em defesa da criação dos seus tribunais regionais federais. Uma frente parlamentar mista, com senadores e deputados. Fizemos várias reuniões, inclusive um ato público neste ano para a apresentação de um estudo de impacto orçamentário financeiro encaminhado pelo então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ari Pargendler, que demonstra em seu ofício de encaminhamento e no seu relatório a viabilidade do pleito. Afinal, ao final do ofício do presidente Pargendler, ele diz: do ponto de vista orçamentário e financeiro, a criação dos TRFs, utilizando-se a metodologia do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com a resolução do CNJ número 26 de 2006, está em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que há margem de expansão fixada no anexo 3.2 da LDO de 2012, aonde constam 17,6 bilhões de reais. Esses são os recursos da Justiça Federal, comporta as despesas projetadas. Disse o então presidente do STJ que os recursos aportados no orçamento do Judiciário comportam as despesas da criação dos nossos 4 tribunais regionais federais. Comporta as despesas projetadas com um impacto anual de 272 milhões de reais para a criação destes tribunais. Fica, portanto, senhor presidente, muito claro que o próprio Poder Judiciário já manifestou por ofício aqui ao Congresso Nacional no mês de junho de 2012, dizendo que há uma adequação e que cabe dentro do orçamento do Poder Judiciário a criação destes tribunais regionais federais, previstos na PEC 544. Além disso, senhor presidente, liderados pelo senador Walter Pinheiro, colocamos uma emenda dentro do plano plurianual de 2012 a 2015, de pouco mais de 300 milhões de reais para garantir o aporte financeiro para a criação desses tribunais. Os estados sedes, Paraná, Minas, Bahia e Amazonas, através dos governadores e prefeitos das suas capitais, já manifestaram formalmente a adesão a esse projeto, inclusive colocando à disposição imóveis para a instalação desses tribunais. O problema é que a mesa da Câmara dos Deputados, tão somente agora, nesta semana, incluiu na pauta. Segundo informações trazidas pelo coordenador da Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar pró-PEC 544, o deputado Amaury Teixeira, será votada na semana que vem, esta PEC 544. No entanto, isso já foi nos dito outras vezes, mas estaremos lá na semana que vem, juntamente à mesa da Câmara dos Deputados, para reforçar essa necessidade e cobrar do compromisso assumido pelo deputado Marco Maia da votação desta PEC na semana que vem. Nós sabemos que tem todo um processo e que tem um prazo necessário e que depende, mas precisamos iniciar a votação. Aqui no Senado Federal, aprovamos a PEC 65, agora recentemente, que cria o Tribunal de Minas, e também começamos a discussão da PEC 42, de minha autoria, que teve sua primeira sessão ontem, aqui no plenário do Senado Federal. Espero, senhor presidente, que possamos dar a mesma celeridade conferida à PEC
de Minas Gerais, aqui no plenário do Senado Federal, a PEC 42, que cria o Tribunal do Paraná. Os TRFs, Tribunais Regionais Federais, senhor presidente, têm como base julgar processos de natureza federal. 80%, como já disse, desses processos que tramitam advêm do previdenciário, ou seja, da aposentadoria do cidadão. Por exemplo, qualquer cidadão que teve seu direito ou a sua postulação de aposentadoria negada na instância administrativa recorre à Justiça Federal. Mantida a decisão em primeiro grau da Justiça Federal, ele tem que recorrer ao segundo grau, e o segundo grau é o Tribunal Regional Federal, que, a depender do local que vive, senhor presidente, seu estado, por exemplo, o estado da Rondônia, o interessado tem que vir a Brasília. Imagine um cidadão que depende da sua aposentadoria, tem que pagar o translado do seu advogado, os honorários do seu advogado, para sair do interior do estado do Amazonas, do estado da Rondônia, na divisa com a Bolívia, para vir aqui a Brasília sustentar perante o Tribunal Regional Federal a sua causa, que é a garantia da aposentadoria. Olha o tamanho da distância disso, o quanto que não custa e que inviabiliza os recursos em segundo grau. Ele é desestimulado, inclusive, a recorrer, porque o recurso pode sair mais caro ou ele pode ser que não tenha condições para manter esse recurso. Senhor presidente, é certo que o processo é eletrônico, o seu protocolo vem até aqui, mas o seu advogado, de fato, precise fazer uma sustentação, distribuir um memorial, conversar com um desembargador, ele tem que se deslocar de qualquer campo da região norte até a capital federal para fazer isso. No caso do estado do Paraná, sair lá de Foz do Iguaçu, de Umuarama, da divisa com São Paulo, e ir até a cidade de Porto Alegre, aonde seria muito mais fácil sair de Londrina, de Maringá, ir até Curitiba, aonde tem voos periódicos, ônibus, e com poucas horas você chega e consegue fazer essa sustentação. E lá também tem as sedes do TRT, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O advogado já vai e faz mais do que somente a causa previdenciária, barateando o custo infinitamente, mas também levando o desenvolvimento para essas capitais, porque receberão mais serviços e terá lá uma estrutura toda em favor da população daquele estado. Senhor presidente, o custo para um advogado sair de um estado que não possui TRF e ficar 2 dias para distribuir um memorial, para fazer uma sustentação oral ou para cuidar de um processo in loco, certamente ficaria além do valor médio da aposentadoria de um cidadão. No caso de uma aposentadoria de salário mínimo, o cidadão gastaria quase 1 ano para pagar somente a viagem e a estadia desse advogado. Nosso pleito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu caro amigo governador Pessutti, é que se instale os tribunais regionais federais lá no nosso estado, Orlando Pessutti, o Paraná, que se instale também no estado de Minas Gerais, que hoje pertence a Brasília, no estado da Bahia e no estado do Amazonas, ali aglomerando mais alguns estados do norte. No caso do Paraná, vem junto o estado de Santa Catarina, senador Cacildo Maldani, e o estado do Mato Grosso do Sul. É essa a proposta que está na PEC 544. Há estudos que mostram que se pararem de entrar processos hoje no Tribunal Regional da Primeira Região, aqui em Brasília, na região que está Bahia e Minas Gerais, e todo o norte do Brasil, seriam pelo menos 10 anos, se parasse hoje de entrar processos novos aqui no TRF1. Seriam necessários 10 anos para que os desembargadores deste tribunal julgassem essas pilhas de processos que entopem os corredores do TRF1. Recentemente, acho que há menos de 1 ano, tomou posse um amigo como desembargador aqui no TRF1.
Neviton Cordeiro Guedes, que advém do Ministério Público. Ele recebeu 20 mil processos no dia seguinte à sua posse em seu gabinete. Quanto tempo não vai ser necessário para ele julgar só esses processos que já estavam lá? Um desembargador tem o compromisso, inclusive imposto pelo CNJ, de dar celeridade ao julgamento dos processos. Mas ele precisa de estrutura, nós precisamos criar mais tribunais. E é isso que eu venho hoje sustentar aqui na tribuna do Senado Federal. Há necessidade, senhor presidente, de darmos a celeridade necessária para a criação desses tribunais. Se nós já temos uma PEC que tramitou no Senado Federal, que está na mesa da Câmara dos Deputados, vamos votar esta. Mesmo que seja com a emenda necessária, retirando a obrigatoriedade de instalação em 6 meses, dando fôlego ao governo federal para a instalação. Mesmo que seja pela tramitação dessas PECs aqui do Senado Federal, a 65 e a 42, que agora a 65 vai à Câmara dos Deputados e a 42 começa o seu processo de votação, 42 que cria o Tribunal do Paraná. Mas que façamos alguma coisa. Hoje, há 5 tribunais regionais federais. Um tribunal no Sul, um tribunal no Centro-Oeste, que é aqui em Brasília, um no Sudeste, há um tribunal no estado de São Paulo, um tribunal no estado do Rio de Janeiro e uma seção também que pega também o estado do Espírito Santo e um tribunal no Nordeste. Há necessidade de criarmos pelo menos mais 4 tribunais regionais federais para descentralizar a aplicação da justiça e para dar a celeridade necessária àqueles que buscam a justiça, principalmente no que diz respeito às pessoas menos abastadas na busca pelos seus direitos, como é o caso das aposentadorias. Espero que no dia 20 agora, de novembro, próximo, possamos aprovar em primeiro turno a PEC 42, que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná, mas ainda prefiro mais, como já disse, a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC 544, que criam os 4 tribunais regionais federais. Então, senhor presidente, é o meu apelo que eu faço, não só aos senhores e às senhoras senadoras e senadores, mas também às deputadas e os deputados, para que possamos votar a PEC 544 lá na Câmara dos Deputados e votar aqui também a PEC 42, que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. Senhor presidente, esse é o apelo que faço no dia de hoje e registrando a necessidade de nós darmos ao cidadão brasileiro, principalmente nessas regiões aqui citadas, maior acesso à justiça. Agradeço a todos, desejando uma boa tarde e uma boa semana a cada um de vocês.